né, por todos aí poderem estar aqui participando comigo. Espero agregar aí muito aí para vocês tomarem decisões nos seus negócios também em relação ao Google Workspace, né? E aqui a intenção é de mostrar algumas coisas novas que o Google possui, né? E também algumas que já existem também, né? Eu quero me apresentar um pouquinho aqui, então, né? Falando aqui, multiplique a produtividade da sua empresa. De vez em quando eu vou olhar de lado aqui, gente, porque eu estou usando várias telas aqui para poder monitorar certinho, para a gente poder ter uma melhor experiência aqui, tá? Multiplique a produtividade da sua empresa enquanto reduz o custo do TI. O que seria? O Google Workspace fazendo aí, né? Um guia executivo para consolidação de inteligente integração de IA com o Google Workspace, tá? Meu nome é Cláudio Ribeiro, a minha especialidade da minha empresa é de infraestrutura de redes, servidores, serviços em nuvem, tá? E uma das particularidades que eu conheço aqui, das ferramentas que eu conheço, é o Google Workspace. Vamos lá, vou seguir aqui em frente. Aqui é a minha trajetória, né? Eu queria falar um pouquinho de mim. Eu trabalho com tecnologia desde 1995, eu comecei como estagiário, né? Como todo mundo começa, mas eu nunca saí da área de tecnologia, né? Eu tive outras experiências em outras especialidades, outras, né, funções. Funções eu exerci algumas na área de TI, né? Mas tudo relacionado a TI. Trabalhei aí em algumas empresas conhecidas, como a KHS, Indústria de Máquinas, que fica aqui na zona norte de São Paulo, né? Estou em Guarulhos, né? Então, isso aí também propicia, porque é aqui bem na zona norte, né? Eu trabalhava bem próximo. A Editora Abril, a DirecTV, a Tokstok, tive uma carreira aí nessas grandes empresas aí. Em 2006, começa... Aqui eu tive experiência mais com outras funções da área de TI, né? E em 2006 é onde eu começo a minha carreira, a minha especialidade em redes. Então, tenho 30 anos de carreira, mais 20 anos especializado na parte de redes. E aí eu comecei trabalhando, fui da área de CLT, né? No Colégio Mater Amables, depois do Colégio Carbonel. Né? O Colégio Carbonel é meu cliente até hoje, por sinal. E cá estou aí, né, há 20 anos mexendo com redes, e muitos aqui sabem, convidei aqui, muitos são do Beni, outros são convidados mesmo aqui, né, o Beni é uma rede internacional que a gente faz negócios, e aí eu comecei a empreender e cá estou aqui com a minha empresa, né, todo esse tempo aí. Tem algumas certificações da minha área também, que são importantes, da Sun, da Linux, do Linux, da Microsoft, do Google Workspace, né, que é o Google Certification também, e continua a minha caminhada aí, especialista, né, nessa área, e é o que eu gosto de fazer aí, e por enquanto eu tenho atendido bem aí, acredito que os meus clientes, que têm uma experiência boa, depois eu vou citar alguns contatos meus, vocês podem ver depoimentos no meu site, enfim, tudo lá para vocês se certificarem do que eu faço. Aqui eu vou falar um pouquinho por que o Google consegue reduzir os custos, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar na prática algumas coisas na ferramenta do Google para vocês entenderem por que eu trouxe essa situação aqui, nesse cenário, vamos falar assim, para vocês, que pode estar acontecendo na sua empresa, né? Então, a empresa tem um orçamento de TI, né? E normalmente ela está lá. Com o tempo foram surgindo vários aplicativos, aí falava, vou usar esse aplicativo que vai me ajudar, aí eu vou usar outro aplicativo que também vai me ajudar. Tudo bem, eles são ajudas. Aqui não eu não estou aqui no workshop levantando a bandeira que todas as ferramentas são ruins e só o Google que é bom. Não é isso. A minha intenção aqui é mostrar que, de forma centralizada, você tem tudo isso no Google, né? Hoje, por exemplo, muitas empresas têm lá OneDrive, Dropbox, iCloud na nuvem, tem aí o Zoom, a parte de telefonia, aí o ChatGPT, que é muito conhecido, tudo, e o CapCut, por exemplo, e são múltiplos serviços em nuvens, né, contratados separadamente, significa pagar 2 ou 3 vezes a mesma funcionalidade, além de gerar silos de informação. Às vezes
ficar a informação descentralizada, né? Não tem, às vezes, integração. E com o Google Workspace, a gente tem tudo isso integrado. Eu vou mostrar com mais calma aqui para vocês. Mas eu tenho, como empresa, atendido várias situações isso, e quando eu faço o diagnóstico, a consulta, isso aí é só numa conversa que eu faço, viu? Só na conversa eu já consigo fazer a pessoa economizar com os custos da sua empresa. Porque às vezes ela tem vários aplicativos e ela não sabe que com o Google a gente consegue centralizar tudo. Obviamente que o Google é bom em uma coisa e outra coisa é um pouquinho, não é que é ruim, é que ele não é tão bom quanto outra, mas, no âmbito geral, é uma ferramenta muito poderosa. Eu já utilizo o Google Workspace há 17 anos. Então, o Google, para vocês terem uma ideia, ele foi lançado em 2006 como Google Apps for Your Domain. E em 2009 eu comecei a mexer já com o Google Workspace, né? E aí depois ele começou ele mudou o nome para Google, G Suite, né? Eu peguei muito essa época que ele era o G Suite, e hoje, a partir de 2020, ele mudou o nome de novo para Google Workspace, né? Que talvez acho que faz mais sentido, né? Que é espaço de trabalho. Desculpa, gente, eu vou falar alguns termos em inglês, porque a minha área, ela usa muito esse termo, eu tento traduzir para vocês aqui de uma forma mais didática, se vocês não entenderem, depois vocês podem até questionar aqui via chat para mim, que eu vou trazendo para vocês aí com mais clareza, vamos falar assim, né? Mas vamos lá. E aqui eu vou falar um pouquinho do ecossistema do Google, né? Como que ele é integrado. Então, por exemplo, a comunicação é via Gmail, Meet, chat, contatos, agenda, é como funciona o ecossistema do Google, certo? Produtividade e criação, aí tem os documentos, né, planilhas, apresentações, formulários, Notebook LM, que eu vou falar hoje também, que é uma ferramenta nova do Google, Google Sites, certo? Obviamente que tudo isso aí está integrado com a IA hoje, tá, gente? Mas é mais para vocês entenderem como funciona o ecossistema. A parte de armazenamento, tem o armazenamento de fotos, de drives compartilhados, eu vou explicar o que é diferente de drive e drives compartilhados, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E na parte de IA também tem muitas coisas que são mais recentes, né? Tem o Notebook LM, tem o Gemini, tem o Google Vids, tá? E a gente vai falar um pouquinho. E também tem a pessoa que dá treinamento aí. Antigamente, o Google Classroom, eu trabalho com 2 escolas atualmente, gente. Essas escolas, já uma há 17 anos e a outra já fazem 10 anos que eu presto serviço. E essas 2 escolas, elas usam o Google Workspace, também porque tem uma vantagem que o Google Workspace é gratuito para quem é da área da educação e para quem é da ONG, igreja, né, não governamental, né? Quando não é não governamental, eles têm isso, ele acessa aí, sei lá, 95% do Google é gratuito. Só quando você quer um plus a mais, aí você precisa pagar para o Google por conta disso. Agora, no mundo corporativo, é 100% pago, tá? Mas tem muitos recursos aqui que são interessantes. E o Google Classroom, antigamente, ele bombou bastante na pandemia, né? Eu gosto até de contar uma história aqui que aconteceu justamente com o Colégio Carbonel, que eu presto serviço. Nós estávamos preparados, no sentido da pandemia, para atender todos os alunos, porque só foi virar a chave. Ele falou, todo mundo agora vai ter que ficar em casa, e a partir de agora vocês vão começar a usar o Google, as ferramentas do Google, o Meet, a agenda, tudo isso aqui que estou apresentando aqui para vocês no ecossistema. Então, o Google já estava implementado nesse colégio, então ficou muito mais fácil na hora de o pessoal trabalhar, ministrar as aulas, né? Tanto esse quanto o colégio que eu também atendo lá em São Paulo. Opa! Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouco já na prática para vocês, tá, gente? Então, aqui, todos já devem ter visto aqui, eu estou usando o Google Chrome, e quando você vai acessar as ferramentas do Google, você está todo aqui o suíte de ferramentas. Eu vou falar de algumas aqui, só para vocês entenderem de coisas novas que aconteceram.
Mas eu sei que essa é a mais convencional, a mais conhecida no Google, é o Gmail. Mas o Gmail, como que funciona? Porque muitos confundem, né? Acham que, não, eu vou ter um e-mail do Gmail. Você não vai ter um e-mail do Gmail. Você está usando a plataforma do Gmail com um e-mail corporativo. Vocês podem vir aqui, ó, que está o e-mail da minha empresa, glauber@networktecnologia.com.br. Então, você vai ter um e-mail profissional usando a suíte de ferramentas do Google Workspace, tá? Se eu não for claro, vocês mandam um negocinho aí no chat para eu poder responder a pergunta de vocês, tá? E já falando um pouquinho do Gmail, o Gmail tem a questão de que, se você pesquisar aí também, nos sites de pesquisa, até no Google também, ele filtra 99,9% dos spams. Não existe nenhuma ferramenta que faça isso 100%, tá? Mas o Google é muito forte nessa parte. O que pode evitar? Eu já tive um caso de uma pessoa que estava conversando sobre o Google Workspace, e expliquei sobre isso. Era uma contabilidade, eles não usam, acho que eles não usam o Google até hoje, mas eu conversei sobre isso e ele ficou até interessado por conta disso. Eles pagaram vários boletos falsos porque estava chegando spam no e-mail deles que não estava dentro do Google, né? Então, para você ver a importância que tem o Gmail para você economizar já até dinheiro para não cair em golpe, né? Então, não é que nunca vai chegar um spam, porque às vezes chega e eu vejo o spam chegar aqui, tá? Mas é bem menor. E cai lá na caixinha de spam também, você vai ver se às vezes é um e-mail quente, né? E caiu na caixinha de spam, você tem que olhar tudo. Mas, enfim, aqui é isso que eu queria te mostrar para vocês. E também mostrar uma coisa interessante, que quando você vai contratar uma conta no Google, as pessoas acham que, por exemplo, elas fazem uma pergunta muito, que para elas é dessa forma, mas como que o Google entende? Não só o Google, outras empresas também que fazem isso. O Google, ele vende por licença. Então, a licença é uma conta de usuário, uma caixa de e-mail que você vai ter. Dentro dessa caixa, o Google permite você ter até 30 e-mails por caixa. Então, quando você vai contratar o Google, não é porque eu tenho, sei lá, 20 e-mails, 50 e-mails, eu vou contratar 50 caixas de e-mail. Não, 50, a gente chama de mailbox em inglês, mas 50 caixas, né, onde vai chegar os seus e-mails. Não, você vai contratar o número de usuários que utilizam o e-mail. É assim que funciona, entendeu? Na hora que você vai contratar. E o número de e-mails, como eu digo aqui para vocês, você pode ter, por conta, até 30 e-mails, fora e-mail de grupo. Como funciona e-mail de grupo? E-mail de grupo por exemplo, a pessoa manda para lá, para o financeiro@suaempresa.com.br. E ali, automaticamente, ele já vai lá e permite que você envie esses e-mails. Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. Quando você manda lá para financeiro, e aí tem, sei lá, 3, 4 colaboradores que estão embaixo desse financeiro, ele vai lá e manda e-mail para os 3 colaboradores automaticamente. Isso é e-mail de grupo, né, que a gente chama de e-mail de grupo no Google, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Por exemplo, eu vou escrever um e-mail. Eu posso mandar em nome de Glauber, mas eu posso mandar em nome de comercial, de contato, de licenciamento do Google, de suporte. Tá vendo? Eu posso mandar em nome de vários e-mails. Dá para você fazer. Eu estou só com uma caixa de e-mail. Ficou claro aqui? Tá tranquilo, né? Tá dando para entender. Então, você vê, ó, eu tenho vários e-mails numa caixa só de e-mail. Então, é mais ou menos esse o sentido que eu quero deixar aqui para vocês, tá? E-mail, né? Eu acho que tem muita gente que já conhece muito como funciona. A parte de agenda é muito interessante, gente. Aqui está a minha agenda, mas, por exemplo, a minha agenda está aqui. Eu tenho o link da agenda que eu compartilho. Eu faço muita reunião de negócios, aí, como eu disse, eu sou do BNI, aí a gente vai marcando reunião de 1 a 1 para conhecer o negócio dos outros, e eu passo esse link para eles, e o que eles visualizam? Eles visualizam os horários que estão disponíveis na minha agenda, e com isso eu ganho tempo. Olha como a tecnologia ajuda a gente a ganhar tempo. Com isso eu ganho tempo. Eu mando para a pessoa e falo assim, esse é o link da minha agenda, verifica qual é o horário que bate com o seu, e você escolhe, você cadastra, aí ela clica aqui, eu quero às 10h30. Aí ela clica o nome da pessoa, o telefone, o nome da empresa, me manda,
Na hora que ela coloca, como ela já está logada com o e-mail, já manda lá o e-mail para ela com o convite. Aí, no dia da reunião, ela só entra, já vai estar com o link do Meet cadastrado. Ó, quando eu tenho uma reunião, por exemplo, a reunião aqui de você, com a gente hoje mesmo, ela já vem aqui, ó, com o link cadastrado, tudo certinho do Meet, a pessoa só entra e já entra na reunião automaticamente. Né? Aqueles que entram pelo link, eu tenho que ficar liberando aqui. Mas, se não, você já entra porque você já cadastrou o seu e-mail. Então, essa é uma vantagem de usar a agenda. A agenda aí né, só você colocar aqui o que você deseja, os seus compromissos, enfim, só para você entender como funciona. A parte aí de contatos, o Drive. O Drive, contatos é para você colocar os seus contatos, ali, colocar... Eu não vou poder falar de tudo aqui, eu estou falando dos principais por causa do tempo também, tá? Mas aqui eu vou falar, o contato você coloca lá, para você coloca o nome da pessoa, o e-mail, o telefone, o site dela, e você gera uma lista de contatos para você depois enviar e-mail. Enfim, mas eu vou falar aqui um pouquinho da diferença do Drive. Eu acabei de entrar aqui no Drive, e tem meu Drive e drives compartilhados. Isso aqui é uma confusão grande para quem não está acostumado a trabalhar em rede em nuvem, tá? O meu Drive é muito parecido com a metodologia dos meus documentos ali na Microsoft, tá? Gente, eu mexo com o Google Workspace, mas eu mexo com Microsoft, eu mexo com Linux, eu mexo com várias ferramentas. Eu sou da área de tecnologia, eu preciso atender os meus clientes e eu tenho que me adequar a eles. Mas hoje eu estou especificamente falando do Google, mas só para vocês entenderem. Então, o meu Drive é como se fossem os meus documentos. Então, só você visualiza. É lógico, o Google permite que você venha aqui e coloque lá para compartilhar com outra pessoa. E você coloca o e-mail dela aqui e ela compartilha, e você vai falar se ela é editor, se não é, por exemplo, se eu for compartilhar o meu e-mail, aí eu vou perguntar se é editor, se é leitor, comentador, tal, né? Editor, ele pode colaborar com você ali, o arquivo, né? Porque o Google é um ambiente colaborativo, você não precisa ter várias versões de arquivo, é um único arquivo onde todo mundo acessa ao mesmo tempo e vai preenchendo. Aí, como que acontece? Quando ele acessa um documento, aí o seu ícone vai estar lá, sua setinha vai estar lá em vermelho, o outro vai estar em azul, o outro vai estar em verde, aí você passa o mouse em cima e aparece o nome da pessoa. É assim que funciona, tá? Quando você está trabalhando num documento colaborativo, como o Google Documentos, o Google Planilhas, o Google Apresentações, ele é um ambiente colaborativo por conta disso também. Então, qual que é a diferença? O meu Drive aqui é o pessoal, e os drives compartilhados é o da empresa. E como que uma empresa tem que estruturar o seu negócio? Dentro dos drives compartilhados. Por quê? Você coloca no meu Drive aqui, e um dia eu excluo essa conta ou inativo ela, tudo que está compartilhado, as pessoas perdem acesso. Quando eu coloco nos drives compartilhados, você pode excluir esse usuário, você pode inativar ele, que todo mundo vai continuar acessando, porque esse aqui é o espaço da sua organização, da sua instituição, do seu meio corporativo. Então, essa é uma grande diferença. Quem vai construir a sua base dentro do Google Workspace tem que partir do princípio de drives compartilhados. Meu Drive é só para coisa particular, assim, particular da empresa, né? Quando eu falo assim. Porque não é... A pessoa terminou o trabalho, é um trabalho que eu não posso liberar agora, que é confidencial. Terminei, agora eu posso. Ela pega e move para os drives compartilhados para todo mundo que faz parte de um grupo, né? Aqui, por exemplo, tem várias pastinhas, mas dentro dessa pasta eu posso... pasta de contrato. Quem vai ter acesso? Só o jurídico, só o, sei lá, o financeiro... Mas os outros, eu visualizo tudo, porque eu sou super administrador do Google. Mas dentro do Google, não precisa aparecer todas as pastas, só aparece aquela pasta que realmente você dá permissão para aquela equipe, entendeu? Então, fica muito mais fácil. Então, se você vai crescer o seu negócio no Google, é dessa forma que tem que ser feito. Se fizer ao contrário, depois dá um trabalho. Eu pego muitos casos assim, que hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, falou assim, você me desculpe, eu vou falar com todo carinho, mas o jeito que vocês fizeram não é o certo. O correto é fazer dessa forma. Justamente porque a gente está na área de TI e a gente sabe como funciona. Aqui o nível de permissionamento é muito maior, muito mais controlado e muito mais seguro do que você gravar no meu Drive. Não é que o meu Drive não é seguro, mas aqui eu te garanto que é muito mais seguro, tem muito mais regras de aqui, né? Eu sou meio fissurado por segurança, viu, gente? Então é uma coisa que
na minha carreira, eu já vi profissionais sendo demitidos por conta disso. Então, isso para mim pega bastante. Aqui tem o Google Documentos, que é muito parecido aí com o Word do Office. Aí você fala assim, poxa, mas eu posso usar o Google Workspace, mas eu estou acostumado com o Office. Você pode usar, né? Inclusive, eu até acho que deixei aqui, deixa eu ver se eu... vou mostrar aqui para vocês, isso que é legal. Vou mostrar aqui, ó. Você está vendo que eu estou aqui, a gente chama de Windows Explorer, isso aqui, explorador do Windows, tá? Explorador de documentos. Meus drives estão aqui, ó. E aí eu subo os arquivos aqui normal. Eu só instalo um aplicativo na máquina do Windows e aqui eu acesso, trabalho. Na prática até é mais fácil no dia a dia do que, às vezes, acessar pelo navegador, fazer o upload. Aqui eu só copio, colo, dou Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazendo aqui as informações nas pastinhas que eu quero. Ó, mas tudo que está lá se você olhar aqui, ó, nos meus drives, ó, vou entrar aqui no drive de novo, só para vocês verem. Opa! Tudo que está aqui nos drives compartilhados está replicado aqui por conta desse agente que a gente instala, tá? Desse agente. Então, isso facilita bastante. Você pode usar o Office e continuar armazenando seus arquivos na nuvem, tá? Que mais? Aí, deixa eu destrinchar mais um pouquinho aqui. Aí tem o Google Planilhas, apresentações, a mesma coisa, tudo, que é bem mais fácil, é bem parecido com o do Office, então, eu vou dar uma puladinha aqui por causa do tempo aqui, tá? E aqui tem outras opções, tem o Gemini, né, Gemini é semelhante ao ChatGPT. Gente, o Gemini é tão bom quanto o ChatGPT, eu uso os dois, tá? Só que tem coisas que o Gemini é melhor e tem coisas que o ChatGPT é melhor, tá? Então, a gente vai usar, eu uso bastante o Gemini, ele tem atendido muitas as minhas expectativas. Aqui começa, de fato, a parte da IA, né? Onde aqui você escreve, quero sobre alguma coisa, você vai escrever, acho que todos, ou muitos já usaram aqui, pelo menos o ChatGPT, o Gemini, aí você escreve para melhorar uma frase, ou criar um vídeo, né? Cria uma imagem do Google sobre o Google Workspace. Provavelmente ele já vai trazer a imagem aqui para você, tá? Aí ele vai começar tá criando a imagem, daqui a pouco eu mostro para você. Então, esse aqui já começa a parte de IA do Google, né? Aqui também tem o Meet, né? O próprio Meet que a gente está usando. O Meet, deixa eu falar uma coisa legal aqui do Meet. Não são todas as versões, tá? A partir da versão Standard, o Google tem 4 tipos de versões: Starter, Standard, Plus, Enterprise. A partir da versão Standard, você já consegue fazer a transcrição e fazer a gravação do Meet, como eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então, a transcrição é muito bom, porque você pode usar essa transcrição aí até como prova, né? Tem casos que eu preciso até apresentar, falar assim, a pessoa, mas você não falou isso, não sei o quê. Então, eu falo assim, opa, vem cá, amigão, a gente fez uma reunião pelo Meet, tem a transcrição aqui, e tudo que nós combinamos está aqui, o que você pediu. Então, isso também a gente pode usar como prova, como também eu uso nos meus 1-a-1s aí com os empresários, que aí eu consigo depois lembrar, porque eu chego um e-mail com isso, e aí depois ele gera um arquivo do Google Documentos, e ali vem um resumão, realmente, do que a gente conversou, né? Não é literal, é um resumo, tá? Né? Tem a parte literal, mas tem um resumo também, e aí eu sei mais ou menos o que a pessoa faz, até para depois indicá-la para algum negócio. Então, isso ajuda demais. Agora, eu queria mostrar uma coisa que é o Google Vits, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo achar uma... Mas ele é semelhante ao Google... Peraí, deixa eu entrar aqui de novo, gente. Google, espera aí. Ele é semelhante... Não sei se alguém já usou ou já ouviu falar do CapCut, tá? O CapCut, ele é um editor de vídeo que você faz lá, um vídeo para sua rede social, aí você consegue colocar música, você consegue fazer a parte de tradução, né? O Google Vids é para isso também. Então, se você usa o CapCut, quem tem o Google Workspace, não precisa mais pagar o CapCut, tá aqui o Google Vids. É lógico que
deve ter algum recurso que é melhor lá no CapCut, como aqui também, como eu disse para vocês, tal, né? Eu queria até ter mostrado um exemplo aqui, mas acho que eu não vou conseguir agora. Mas, enfim, é para isso. Aí você tem aqui a parte de, olha lá, legendas, você abre aqui e vê a legenda que você quer, ó, muito parecido com o CapCut e tal. Aí você coloca o vídeo aqui, coloca a música você pode criar uma música, eu estava até testando esses dias, criar uma música, você pode criar uma música pela IA, eu falei aqui, ó, cria um instrumental para um vídeo de tecnologia, ele cria ali, você vai e organiza esse vídeo também aqui no Google Vídeos, igualzinho faz lá no CapCut também, né, porque eu já usei CapCut também. Então, para vocês verem, é uma ferramenta nova do Google, né, aqui a gente já está falando de novidades, Gemini, do Google Vídeos, que talvez se você estiver pagando, não precisa mais, porque você tem o Google Workspace. Você vê como o Google tem uma suite bacana de ferramentas aqui. Também tem o Google Formulários. Não são todas as versões, eu tenho clientes aqui, por exemplo, que são ONG, eu fui testar com a ONG e não deu certo, tá? Mas a minha versão, que é standard, ela tem essa opção. Descreva um formulário. Eu falo assim, quero um formulário de pesquisa de satisfação do meu cliente, focado não sei o quê. Daqui a pouco ele gera um formulário para você. Vamos lá, crie um formulário aqui de satisfação do cliente. Satisfação do cliente da Network Tecnologia. Ele vai criar para mim já já. Eu queria ver se ele gerou a imagem aqui, ó. Gerou a imagem, uma imagem sobre o Google Workspace. Aí ele já vem aqui, gerou a imagem para você. Você pode fazer download, copiar, baixar. Então, só para mostrar que realmente a IA funciona aqui. Olha que imagem bacana. Uma imagem profissional aí para você usar aí nos seus documentos. Aí ele já criou, ó, como você avalia o atendimento prestado na nossa equipe? Qual a probabilidade de você recomendar a Network Tecnologia? Ele criou tudo para mim que eu fiz. Eu só vou aqui criar formulário, depois publico esse formulário aqui e mando para os meus clientes para eles poderem me avaliar. Tá vendo? Quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui? Acho que foi 1 minuto. Você vê, isso aqui é integrado na IA, tá? Na versão que eu estou usando, que é a Standard, eu sei que tem aqui certinho, que funciona essa opção, tá? Aí tem a parte, que mais aqui? Os grupos que eu já citei, também eles têm interligação com o YouTube, a parte do Google Maps, a parte de notícia, Google Ads, para quem faz bastante aí a parte de tráfego pago, usa aí o Google Ads e tal. Tem a parte do Google Fotos, né, que você pode subir todas as fotos. O Google Fotos tem uma coisa interessante, gente, porque aqui estão as fotos que vão subindo, né, do meu celular, e às vezes o pessoal fala assim, poxa, eu tenho lá a contratação lá do iPhone da Apple, né? E aí a Apple fica toda hora falando, agora estourou o armazenamento, você tem que comprar, não sei o quê. Se você instalar o Google Fotos lá, você sincroniza, ele sobe todas as fotos lá, e o que você faz? Apaga as fotos da galeria, vê que já subiu, obviamente, subiu para a nuvem, você apaga a foto da galeria, você libera espaço lá do seu celular. Então, às vezes, as pessoas não sabem dessa dica, que é uma dica tão simples, mas que também é valiosa aí para vocês. E se você já tem o Google Fotos, para que você vai pagar mais armazenamento? Daqui a pouco você está pagando vários tipos de armazenamento sem a necessidade. Tem o Google Sites também, né, que você consegue criar um site tanto para interno, que a gente chama de intranet, quanto para internet, né, você pode publicar esse site também. São sites mais simples, né, mas você consegue publicar. E aí é bom para você criar, por exemplo, uma intranet. Aí, quando você cria intranet, você só quem arroba o seu domínio, por exemplo, pode acessar. E aí você cria lá documentações da sua empresa, procedimentos, regimentos. Só que quem pode acessar é só quem tem arroba o domínio da sua empresa. Para fora ele não acessa. Você pode liberar se você quiser, mas se não, você pode usar. Muitos usam o Google Sites para isso. E é bem simples de configurar também, é bem tranquilo aí, tá? Vamos lá, deixa eu continuar aqui, então. Aqui tem o Keep, que é de notas, tal, o Cloud Search,
que é para você fazer pesquisas mais apuradas, assim, junto com a IA também, enfim, são mais importantes. Tem o Google Earth também, que muitos devem já ter usado, que você consegue ver lá, né, o planeta Terra, aí você joga você joga aí o endereço da sua casa, aí você consegue visualizar aqui toda a planta, né? Isso que a prefeitura usa, por exemplo, né? Para saber quanto que tem a metragem do seu imóvel, se você... Aí é onde ela usa também para calcular quanto que você vai pagar de IPTU. Então o Google Earth é muito interessante também por conta disso. Sei que muitos sabem disso, sei que muitos conhecem de algumas coisas que eu estou falando, mas tem outras que talvez sejam importantes para vocês. Google Analytics é usado para você colocar junto do seu site, para ali você acompanhar o tráfego do site, quem mais acessa, da onde acessa, qual dispositivo acessa. É para isso que a gente usa ele também, né? O Google Vault é para fazer backup do Google, é mais na versão Plus para cima que a gente consegue fazer outras regras também que a gente faz lá, mas o pessoal usa bastante para fazer retenção de backup aqui no Google Hut, tá? Que mais? O Notebook LM, legal, gente. Vou falar aqui, deixa eu ver se a gente conseguiu, aqui foi a imagem do Google, eu já mostrei no Google Forms. Uma outra novidade do Google aqui é o Notebook LM. Então, o Notebook LM, vocês podem ver aqui que eu fui gerando a apresentação aqui para vocês, né? Eu usei, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que quem fez a apresentação não foi eu, foi a IA que gerou para mim. Então, aí, por exemplo, eu coloquei aqui o que eu queria falar, e aí ele gerou um arquivo, você vem aqui, faz um download em PDF, em PPT, que gera essa apresentação que a gente... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês podem ver que no rodapé está escrito Notebook LM. Não é que eu sou um cara super top em Marte. Eu não de TI, gente. Eu sou longe de Marte. Mas olha a apresentação que ele me fez, só por ter passado um documento. Né, eu escrevo você pode usar tanto a IA, né, para buscar as fontes, ou você tem um documento que você quer falar, sei lá, um resumo de um projeto que você fez, aí ele vai lá e gera todas as imagens para você. Aí você vai adequando, obviamente, às vezes tem que gerar mais de uma, para você atender a necessidade ali, para você fazer uma apresentação, enfim. Tá vendo que a apresentação minha aqui ficou legal, mas é por causa do Google, do Notebook LM. Aí no Notebook LM você traz aí, você tem apresentação, um resumo de vídeo, você também faz vídeos curtinhos lá, mapa mental, relatórios, aí gera cartões didáticos aqui, infográfico também, tabela de dados, enfim. Tem um monte de recursos que você pode explorar aqui, é mais para vocês saberem que existe e que você não vai ter mais dor de cabeça com a apresentação, pelo menos as mais simples aí, né? Você consegue utilizar aí o Notebook LM para te assessorar. Coisas mais complexas, provavelmente você vai ter que chamar alguém na área de marketing, né? Tudo para te ajudar. Mas para o dia a dia, para uma apresentação, ajuda bastante. E eu vou te falar, para fazer uma apresentação, quanto tempo que eu demoraria para fazer uma apresentação dessa, sei lá, umas 5, 6 horas? Ele fez para minha apresentação em 10 minutos. Tá? Em 10 minutos ele já gera, 10, 15 minutos ele já gera a apresentação para você. Às vezes até em menos tempo. Quando você usa as fontes da IA, né, que você também pode criar o Notebook LM aqui, ó, e aí você escreve, ó, pesquisar fontes na web, aí você diga lá, eu quero falar sobre assunto X lá, não importa, Google Workspace, aí ele vai trazer várias fontes, você vai selecionar as fontes aqui do lado, eu não vou fazer, gente, porque demora um pouquinho, tá? Aí aparecem as fontes aqui desse lado, você tica quais fontes você quer usar, e ele fala, agora gera uma apresentação para mim, dessas fontes que eu quero falar sobre o Google Workspace, quero falar, sei lá, sobre medicina, quero falar sobre estética. Ele vai lá e gera para você. Né? E aí você demoraria, sei lá, 2, 3 dias para fazer, o negócio faz em meia hora para você. Então, usando a IA. Então, é mais um recurso muito interessante que a Google disponibilizou aí para vocês. Eu já estou terminando aqui, gente, estou na pegada aqui. E aqui está o Classroom. Eu não tenho muita coisa no Classroom, aí eu trouxe um cliente meu. Mas o Classroom é muito legal. Você vai falar, é mais usado na área acadêmica. Realmente, é mais usado na área acadêmica.
mas você consegue também usar para fazer treinamentos na sua empresa, e está disponível, tá? Como eu disse, na pandemia, antes da pandemia, não tinha Google Classroom, né, que eu me lembro, não tinha, só tinha para a área da educação. Aí agora, para quem é o meio corporativo, também tem. E aqui você consegue criar uma sala, tem interação, o pessoal vai lá, entrega entrega lá uma atividade, o professor, né, quem está dando treinamento consegue compartilhar o link do Google, agora com a IA também, o negócio deve estar mais aí, né, ainda melhor do que era antes. Então, você cria cursos dentro do Google Classroom, chama essas pessoas para fazer parte. Normalmente, ela precisa ter uma @gmail, tá, para poder fazer parte, porque ela vai precisar usar a interface do Google, mas muitas escolas, por exemplo, de inglês, utilizam dessa ferramenta, porque o inglês não é uma empresa registrada pelo MEC, então ela paga pela licença. E se ela tivesse que usar, ela ia gastar muito, muito dinheiro em relação a licenças, né? Ia ter um custo muito grande em relação a isso. Então, ela acaba usando e compartilhando com a @gmail, que também os alunos conseguem acessar aqui, entendeu? Então, é praticamente isso aí que a gente tem aí dentro do... Aqui são só aplicativos que eu adicionei aqui, mas tem o Google Classroom. Falando nisso, o Google também permite que você adicione alguns plugins. Eu adicionei um plugin de áudio aqui, o Canvas, né? O Classroom, ele não é um plugin, é do próprio Google também, mas aqui tem outras ferramentas, o PDF, o Test Editor. Então, você consegue instalar plugins que vão te ajudar a assessorar ali para alguma coisa que o Google não faz e que alguma empresa de terceiro faz, ele deixa você instalar esse plugin no navegador e você utilizar aí para o seu dia a dia, tá? Para finalizar, então, gente, eu vou continuar aqui, porque senão eu vou estourar o tempo. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui das diferenças que eu falei aqui para vocês. Então, deixa eu olhar aqui para vocês. Por exemplo, eu esqueci de colocar aqui, mas o Office do Google é semelhante ao Office da Microsoft, né? Então, você tem um Office lá, que é o Google Documentos, Google apresentações, Google Planilhas, né? No Dropbox, iCloud e OneDrive, você substitui pelo Google Drive. O Zoom, você substitui pelo Google Meet. O ChatGPT, você substitui pelo Gemini. O CapCut, você substitui pelo Google Vids. Então, você vê que é um ecossistema que está tudo integrado, e aqui o bom é que está tudo integrado, todo mundo acessa o mesmo lugar, os dados estão centralizados, porque às vezes está lá no Dropbox, tem uma parte que está no Dropbox, tem uma parte que está no iCloud, tem uma parte que está no OneDrive, daqui a pouco você não sabe nem onde está o arquivo mais, qual que é o arquivo atualizado. Com o Google Drive, você centraliza tudo no mesmo lugar. Então, eu estou mostrando as vantagens. Não estou falando que essas ferramentas são ruins do lado esquerdo. Não é isso, gente. Eu só estou mostrando que o Google Workspace pode substituir todas essas ferramentas e é um custo muito menor. Normalmente, quando as pessoas chegam até mim, e aí o cara está usando, a empresa está usando Dropbox, está usando o Zoom, está usando o ChatGPT, ou está usando o Zoom, ou não está usando o ChatGPT, ou está usando... Eu já consigo reduzir o custo dele em relação a isso, relativo às licenças. Normalmente, ou reduz custos, 90% das vezes eu reduzo o custo, ou empato o custo seu, normalmente, por causa das licenças. Só que você vai ter, além disso, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, que eu dei um overview, né, um panorama geral para vocês poderem entender, né? Então, o resultado é centralização total de informações e eliminação de aplicativos de terceiros em uma única fatura. E você não tem que ficar pagando vários boletos, né? Você tem um boleto só para você pagar. Também tem isso. Bom, aqui é um case de sucesso da minha empresa. Eu fiz como eu disse, eu sou do BNI, eu fiz uma reunião com uma pessoa de Portugal, né, e a gente conversando, ele atende um cliente aqui em São Paulo, e um cliente grande, né, tinha mais de 66 advogados, é um escritório de advocacia, e aí a gente conversando, eu falei assim, cara, eu consigo te ajudar para reduzir custo em relação ao Google Workspace. E aí a gente foi fazendo eu vou mostrar quais são os diferenciais já. Fui fazendo todo o projeto para ele. No final, a gente economizou para ele
por ano, 60 mil reais por ano, fazendo só numa conversa. Numa conversa, eu consegui economizar para ele, a empresa que ele presta consultoria, 60 mil reais. Imagine ele falando isso para a empresa que ele presta serviço também. Poxa, eu tenho um negócio aqui que se a gente fizer isso aqui, você vai economizar 60 pau por ano. Já dá quase um carrinho zero aí por ano para a empresa. Então, esse é um dos maiores cases de sucesso, mas eu tenho outros aqui, não dá para trazer todos aqui para vocês. E aí, qual é a diferença de você adquirir a licença comigo, que sou revendedor do Google, a você adquirir a licença direto no site do Google? Suporte, você tem um suporte especializado além do Google, você pode usar o Google, né, usar pelo chat, continua usando lá e tal, mas esse suporte especializado você pode ligar, no 0800, cara, estou com problema aqui e tal, você pode me ajudar e tal. Eles têm acesso direto à engenharia da Google lá, e aí eles vão intermediar para você. Mas você pode continuar usando o chat do Google, normalmente, tá? Aqui, a gente tem a questão isso é um problema sério. Segurança de acesso. Pessoal, às vezes chega aqui para mim coisas bem cabeludas para eu resolver, e é difícil de resolver. Por quê? A pessoa já chegou aqui, eu perdi minha senha de super administrador do Google Workspace. Eu não, o celular mudou, que é o celular de recuperação, e eu perdi esse número. E o e-mail de recuperação também, eu não sei a senha. Rapaz, como que você vai descobrir a senha? Para o Google, você sabe, né? A gente tem a cultura, infelizmente, de pessoas que são de má índole, né? E aí, para o Google, para você provar isso, é muito difícil, gente. Tem hora que não digo que é impossível, mas vai dar muita dor de cabeça. Quando você contrata comigo, se você esqueceu a senha, você me avisa, eu vou abrir um chamado com o Google. Não é na hora, tá? Mas depois de 1 ou 2 dias, eu consigo recuperar a senha do super administrador para você. Tá? Então, essa é uma das vantagens de você contratar a licença diretamente aqui com a minha empresa. Eu já falei do filtro de spam de 99% aí do e-mail, né? Também tem a escalabilidade aqui, que eu posso vender desde uma licença até licenças ilimitadas. Então, o Google Workspace, eu trabalhei em 2002 na editora Abril, gente, eu usava o Google lá. Lá era Google Cloud, não tinha ainda o Google Workspace. Eu vou falar para vocês, era uma coisa de milhões de reais para você ter o Google Cloud na nuvem. Era caríssimo, só empresa multinacional conseguia ter. Hoje a gente tem o Google Workspace para um microempreendedor. Então, é uma ferramenta fantástica que você vai usar vários recursos na nuvem que vai ajudar o seu negócio e que você tem na sua palma da mão a um custo acessível. Eu te garanto que é um custo acessível, tá? Comigo também tem a blindagem cambial. Hoje mesmo veio uma pessoa me procurar, o contrato dela está em dólar, você só consegue transformar para reais com um revendedor. Eu sou um revendedor, então se você tem contrato em dólar com o Google, eu consigo transformar em reais, cabe a volatilidade cambial. Você não precisa pagar o IOF, porque comigo você paga no boleto, lá no site você paga no cartão de crédito. Com essa pessoa, ela pagava no cartão de crédito e pagava em dólar. Eu vou reduzir 2 vezes para ela. Ela vai parar de pagar IOF e ela vai pagar o custo fixo mensal ali, utilizando o Google Workspace, tá? Você tem também a previsibilidade máxima, que é de 36 meses. No site você consegue só 12, comigo até 36 meses com valor congelado. Como funciona? É igual um plano de fidelidade aí da Vivo, aí que você contrata, e aí você paga R$50 por mês, só que você tem fidelidade de 12, 24, 36 meses. É assim que funciona aqui também com a Google. É a mesma analogia, tá? E um diferencial para quem já usa a Google e quem não usa. Se você tem próximo de 20 licenças do Google Workspace e está usando, por exemplo, normalmente eles tem o Starter, Standard Plus, Enterprise. E está usando o Standard, eu consigo fazer um mix de licença. Quem só consegue fazer mix de licença? Só revendedor. Lá no site você vai ter que escolher qual que você quer trabalhar. Só uma. Aqui não, você consegue ter um mix de licença. Aí como funcionar? Tipo, 10 Starter e 10 Standard. Quem precisa de menos recursos, usa o Starter. Quem precisar de mais recursos, usa o Standard. Entendeu? Então é assim que funciona. E aí, o que eu costumo ajudar? Costumo reduzir de 20% a 30% quando eu faço essa movimentação para quem já usa o Google Workspace. Para quem não usa e quer entrar, se vier pela revendedora, que é a minha empresa,
você já consegue fazer o plano pagando menos. Eu já consigo entrar com você com 10 starter, 10 standard, pagando menos, já da mesma forma de quem já está dentro do Google. Então, só com o revendedor consegue isso, tá, gente? E vou deixar aqui para finalizar, né? Deixa comigo a parte chata, né? E vou dar aqui uma promoção, né? Vamos falar assim. A configuração gratuita para funcionar o seu Gmail, né? Porque tem que fazer uma configuração do seu servidor de hospedagem. Isso é trivial para mim, toda vez que eu faço isso. E 5% de desconto nos 3 primeiros meses nos planos Standard e Plus, com fidelidade aí de 36 meses, tá? Depois eu vou colocar ali que não dá para colocar tudo aqui para vocês, mas eu vou colocar os planos ali naquele grupo que eu criei do WhatsApp ali, né? E aí vocês vão poder saber quais são as diferenças que esses planos contemplam. E aí depois ali eu também posso abrir a questão dos valores para vocês. Tá bom, gente? Aqui estão os meus contatos, tá? Aqui, se você escanear o QR Code, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, né? Eu tenho até canal no YouTube, tá, gente? Que fala sobre tecnologia, algumas coisas de Google, de várias coisas também. E de áudio, porque eu gosto bastante, meu hobby é áudio também, né? Eu mexo com áudio profissional também. Mas aqui estão os meus contatos, meu site, minha empresa. Na minha empresa tem o meu CNPJ, o meu LinkedIn, Instagram, tem muita gente que já me segue aí, tudo. Mas, desculpa, passei 4 minutos aqui do que a gente combinou, mas é isso que eu queria.